E aí pessoal, desde já agradeço a atenção, carinho e apoio de vocês. E o vídeo de hoje vai ser sobre a nossa primeira deck profile. Eu escolhi o deck de Crystal Beast porque é o deck mais recente que eu tenho tido contato, que eu montei, que eu venho testando jogadas. Então eu achei mais apropriado para essa ocasião. E lembrando que todos os decks que eu for fazer deck profile, tirando o meu deck pessoal de Hero, que é mais voltado pro profissional, voltado para campeonatos, os outros vão ser na visão de for fun, para divertimento. Então não esperem grandes builds com hand traps, até porque eu já expliquei a minha visão sobre isso nos vídeos anteriores. Enfim, bora lá. Aqui no deck de Crystal Beast eu optei por colocar duas cópias do Rainbow Dragon. Vou aproximar aqui para que vocês possam ver o efeito. Duas cópias eu acredito que seja o mais adequado, já que ele é um monstro meio pesado de colocar no campo. Mas quando ele entra, ele tem um bom ataque. O efeito dele, você pode enviar para o cemitério todos os monstros Crystal Beast que você controla. Esse cara ganha 1000 de ataque para cada monstro enviado para o cemitério. Você pode banir todos os monstros Crystal Beast do seu cemitério, embaralhar no deck, todos caem no campo. É interessante, só que nossas jogadas sempre vão focar em colocar outras cartas, que no caso é o boss monster do deck. Esse aqui, ou esse aqui. Mas quando a gente for improvisar, claro que ele pode entrar na jogada, por isso dois. Um vai ser usado para matéria de fusão para eles. E o outro pode, por um acaso, se você conseguir colocar no campo, pode entrar para que você possa atacar, usar os efeitos e etc. Então, por isso, duas cópias. Desse Fera Cristalina Dragão Arco-Íris, eu coloquei duas cópias também, pelo efeito ótimo dele, de quando ele está na Spell Trap Zone, ele pode se banir da Special de um Crystal Beast e procurar no seu deck pelo Rainbow Dragon. Então é uma forma muito boa de você trazer o Rainbow Dragon para sua mão e intercalar com algum outro efeito de carta, de spell, trap, ou invocar ele para usar como fusão, como eu mencionei antes. Também tem o efeito dele de que quando um ataque for declarado envolvendo um monstro Crystal Beast, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Isso também pode vir a calhar, porque dependendo da sua build, você não necessariamente tem que usar a minha, mas dependendo da sua, você pode se aproveitar disso. Você usa o efeito dele, ele entra, e você pode usar um efeito de magia rápida ou de armadilha de Crystal Beast que se aproveite por ter outro Crystal Beast no campo. Entenderam? Mas eu coloquei dois por conta disso, dele conseguir entrar, entre aspas, fácil no campo. E também você conseguir se aproveitar muito desse efeito dele se banir da Special de um Crystal Beast e fazer uma procura do Rainbow Dragon. Então, duas cópias dele. Três cópias aqui, foi mal ter falado errado, do Pegasus, porque o efeito dele não é uma vez por turno. Quando ele entra, você pode colocar um Crystal Beast da sua mão, deck ou cemitério com a face para cima na zona de magia ou armadilha, como uma magia contínua. E, pessoal, isso aqui é muito forte, porque além de não ser uma vez por turno, se você... É quando ele é invocado, não é nem por invocação normal. Então, se você der special dele, ele ativa. Se você der normal dele, você ativa. Se você tiver dois dele,
e fizer um desses dois tipos de invocação ativa, e assim você se aproveita fazendo muitos combos. Então por isso 3, porque ele é o principal buscador de Crystal Beast para Spell e Trap Zone. Beleza? Sem contar que ele é nível 4. Mais pra frente eu vou explicar o porquê isso é bom. Do Rubi eu coloquei 2. Quando ele é invocado por invocação especial, isso já limita um pouco, já que se você der normal, o efeito dele não ativa. Mas quando ele é invocado por Special, você pode invocar tanto os Crystal Beast da sua zona de Spell e Trap Zone quanto possível para o campo. E isso é maravilhoso, porque como eu falei, se você ativa o efeito do Pegasus, coloca um Crystal Beast aqui na Spell e Trap Zone, ativa alguma outra magia, armadilha, ou efeito de algum outro monstro que coloque mais Crystal Beasts aqui, você consegue se aproveitar muito bem do efeito do Rubi. E como o Pegasus também, pelo menos ele tem esse benefício de não ser uma vez por turno. Então, 2 dele. Agora dos outros Crystal Beast já não tem muito o que falar, sabe? Eles não têm efeitos que criem estratégia, que te ajudem tanto assim. Se for os Crystal Beast Dark, aí beleza, eles conseguem um ou outro ter efeitos que te ajudem muito. De acordo com a sua estratégia, o seu pensamento para a hora do jogo. Só que esses aqui, que são a versão base deles, não tenho o que falar. Eu coloco um de cada porque é necessário para as matérias de fusão. E também você precisa ter 7 com nomes diferentes no seu cemitério ou no campo para invocar o Rainbow Dragon. Mas assim, você não necessariamente precisa usar esses, você pode usar os Dark. Só que para usar os Dark e colocar eles no campo, você necessariamente precisa do campo dos Dark. Vou colocar aí na tela para vocês ou no final do vídeo. Mas aí vocês veem o que vocês vão querer. Agora passando para as magias. 3 dessa aqui. Já que essa aqui é uma ótima, quer dizer, uma maravilhosa magia para o deck. Você adiciona um Crystal Beast do deck à mão e coloca um Crystal Beast com nome diferente do seu deck com a face para cima na zona de magia ou armadilha. Você só pode ativar uma dessa por turno. Só que só por esse efeito você já coloca 3. Ela ainda é buscável. Na verdade, todas as cartas de Crystal Beast de magia e armadilha são buscáveis. É um benefício aí para todas elas. Só que essa aqui, pelo seu efeito, você já coloca 3 dela no deck. Você busca e coloca um Crystal Beast aqui. Então é uma mão lavando a outra. Então por isso, 3 dela. Essa aqui já tem muitos efeitos, então vamos com calma. Pera aí. Durante a minha fase principal, eu posso forçar uma Normal Summon, que assim, você pode invocar por invocação normal um monstro, Crystal Beast em adição à sua invocação normal baixar padrão. Se você fez uma normal, você pode fazer outra. Isso é forçar uma outra Normal Summon, beleza? E você só pode se aproveitar desse efeito uma vez por turno, beleza? Isso aí é válido, até porque senão seria muito quebrado. E os outros efeitos a seguir só podem ser usados uma vez por turno também. Durante a fase principal, você pode destruir um Crystal Beast a um card Crystal Beast que você controla ou na sua mão. Se isso acontecer, você adiciona uma magia ou armadilha cristalino ou cristalina do seu deck à sua mão. E daqui
já complementa o que eu falei ali. Já pode buscar essa carta, ou qualquer uma das que venham a seguir que eu vou estar comentando, de magia, armadilha, Crystal Beast. E se um ou mais Crystal Beast forem colocados na sua zona de magia, armadilhas, mesmo durante a etapa de dano, você pode escolher um card que seu oponente controla. Devolva tanto esse card quanto esse card para a mão. Ficou meio confuso essa parte, mas é no caso o card que você escolheu do oponente. Entenderam? E eu esqueci de comentar, mas todos os Crystal Beast, incluindo os Dark, quando eles são destruídos, quando eles são destruídos por efeito ou por batalha na zona de monstro, no caso aqui, eles são colocados na zona de magia e armadilha. Por isso essa carta comentou isso, de um ou mais serem colocados, quando um ou mais serem colocados aqui na zona de magia e armadilha. E dela eu coloquei duas porque ela é uma magia contínua e ela é buscável também. O efeito dela, você tem vários efeitos que você pode se aproveitar e é de fácil acesso, ressaltando, é um ponto muito importante aqui. Por isso, duas. Esse despertar dos definitivos cristalinos é uma magia rápida, é muito bom isso. Revele um monstro cristalino definitivo, que no caso é o Rainbow Dragon. Deixa eu só achar aqui. Na descrição dele, esse card deve ser sempre considerado como um card cristalino ou cristalina definitivo. Tanto esse Rainbow Dragon quanto o Rainbow Dragon Dark é considerado isso. Então você pode se aproveitar dessa forma com essa carta. Você pode revelar um cristalino definitivo na sua mão e depois ative um desses efeitos. Se você controlar o cristalino definitivo, em vez disso você pode ativar um ou dois desses efeitos em sequência e não precisa revelar um monstro. E por que é bom ela ser magia rápida? Porque assim você pode, se aproveitando aqui do segundo efeito, invocar um monstro Crystal Beast da sua mão, do deck, do cemitério ou da zona de magia e armadilhas. São vários lugares diferentes que você pode invocar o monstro. Isso é muito bom para você combar, seja com o que você estiver pensando. O primeiro efeito: pegue um card arco-íris ou refração arco-íris do seu deck e adicione à sua mão, ou envie-o para o cemitério. Vocês podem se perguntando, na verdade, por que enviar para o cemitério, mas eu vou dar um exemplo daqui a pouco de uma carta que é bom vocês enviarem para o cemitério, ou por esse efeito, ou por uma outra carta de magia que envie card de magia e armadilha para o cemitério. E dessa aqui eu coloco duas. Ela também só pode ser usada uma vez por turno, mas com efeitos maravilhosos, que você pode surpreender seu oponente dependendo da hora e de como você ativa. Já essa aqui, eu também coloquei duas, só que ela tem, como os monstros Crystal Beast, o benefício de não ser uma vez por turno. Invoque por invocação especial um monstro Crystal Beast do seu deck. Você deve ter dois ou mais cards Crystal Beast na sua zona de magia armadilha para ativar e resolver esse efeito. Isso aqui é maravilhoso. É muito fácil vocês colocarem um Crystal Beast aqui na Spell Trap Zone. E muito fácil também vocês buscarem essa carta. Com essa aqui, não. Tem que ser com aquela magia contínua que eu mostrei agora há pouco. Com essa aqui no caso, vocês podem buscar essa magia e se aproveitar desse efeito. Já essa aqui, vocês podem usar, por exemplo, deixa eu só ler o efeito primeiro. Escolha um card Crystal Beast na sua zona de magia e armadilha. Invoque o alvo por invocação especial. Vocês podem usar com um Rubi. Digamos que você está com 4 cartas aqui, porque se tiver com 5 você já não vai poder usar. E o Rubi é uma delas.
Lembrando que quando o Rubi é invocado por Special, ele ativa o efeito de invocar os outros Crystal Beast. Então é quase como se essa carta fosse feita pro Rubi. Eu coloquei duas porque você consegue facilmente trazer o Rubi de volta aqui para Spell Trap Zone com a próxima carta, que é a Bênção Cristalina. Escolha até 2 monstros Crystal Beast no seu cemitério. Coloque os alvos com a face para cima na sua zona de magia armadilha, como magia contínuas. Isso já consegue se misturar com o que eu estava explicando antes. Coloquei uma dela porque fácil acesso. E nem sempre você vai estar usando, você vai estar sempre focando em outras coisas. Porque com essa lista que eu montei, facilmente você consegue pensar em muitas coisas com o que vier na sua mão. Então você não precisa colocar muitas cópias de outras coisas. Você vai focar mais em usar as coisas que buscam, as cartas importantes, e fazer um pouco do que eu vou explicar depois. Eu vou dar alguns combos básicos aqui do deck que vocês podem optar por fazer. Ponte Arco-Íris. Adicione uma magia ou armadilha cristalino ou cristalina no seu deck à sua mão. É como usar só aquele efeito de buscar dessa carta, só que sem necessidade de destruir uma carta Crystal Beast. E essa aqui também não é uma vez por turno. É essa carta que vocês podem buscar com essa aqui. Ou seja, se vocês estiverem com essa carta, você bane ela, dá special de um Crystal Beast, busca o Rainbow Dragon, ativa essa, revela o Rainbow Dragon e busca o Ponte Arco-Íris, você vai poder ativar o Ponte Arco-Íris e já trazer uma outra magia armadilha cristalino ou cristalina. E dessa aqui também 3, porque não é uma vez por turno. E você adiciona uma magia ou armadilha que vai te ajudar muito. Esse Égide Cristalino. Escolha um card de monstro Crystal Beast que você controla, destrua e depois invoque por invocação especial uma ficha Crystal Beast com o tipo, atributo, nível e ataque e defesa originais do monstro destruído. Se um ou mais Crystal Beast forem colocados na sua zona de magia e armadilha, enquanto esse card estiver no seu cemitério, mesmo durante a etapa de dano, você pode banir esse card. Invoque por invocação especial um card de monstro Crystal Beast da sua zona de monstro, quer dizer, da sua zona de magias e armadilhas. Só pode ser usado uma vez por turno. No caso, você pode misturar isso com o Rubi, para se aproveitar do efeito dele. E esse primeiro efeito de criar uma ficha pode não parecer tanta coisa assim à primeira vista. Só que normalmente... Pera aí, só um momento. Esse Crystal Beast você não consegue invocar por meios normais. Porque você vai estar sempre focando em colocar fusão, Rainbow Dragon, alguns outros combos com os Crystal Beast pequeno. E esse aqui você teria que fazer o que? Ou usar o efeito dele para invocar ele por Special, algum efeito das magias para invocar ele por Special, só que a maioria das vezes ele está banido. Mas se você não precisar usar o efeito dele de busca e ele estiver na sua zona de magia e armadilha, seria bom você usar essa carta para destruir ele e invocar uma ficha que tenha o mesmo ataque que ele, que é 3.000, não é de se jogar fora. E essa carta ainda tem outro efeito, de que enquanto esse card estiver no seu cemitério, mesmo durante a etapa de dano, você pode banir esse card. Se um ou mais cards Crystal Beast forem colocados na sua zona de magia e armadilha, enquanto esse card estiver no cemitério, você bane e invoca um Crystal Beast da sua zona de Spell Trap. Coloquei duas muito por conta desse efeito da ficha, e algumas outras vezes por conta do efeito de invocar o Crystal Beast da Spell Trap Zone. É uma outra opção de fazer isso. Árvore Cristalina. Essa carta aqui também é ótima para que você possa colocar Crystal Beast na sua zona de Spell Trap, porque
Suponhamos que o seu oponente negue ou impeça de alguma outra forma o Pégaso. A árvore faz o quê? Sempre que um ou mais Crystal Beast forem colocados na zona de magia armadilha de qualquer duelista, coloque um marcador cristalino nesse card. Você envia esse card para o cemitério e pega um número de Crystal Beast igual ao número de marcadores que tiver nessa carta. E você coloca na Spell e Trap Zone. Entenderam? Já o campo tem diversos efeitos, de acordo com o número de Crystal Beasts que tiver na sua Spell e Trap Zone. Se tiver um ou mais, esse card não pode ser destruído por efeito de cards. Dois ou mais, uma vez por turno, incluindo o do oponente, você pode diminuir pela metade o dano de batalha que você sofrer. Isso é muito bom, porque isso pode te salvar muitas vezes. 3 ou mais. Quando o card de magia armadilha for ativado, você pode enviar um monstro, Crystal Beast, que você controla para o cemitério, negue ativação, e se isso acontecer, destrua. Maravilhoso. 4 ou mais. Uma vez por turno, durante sua fase principal, você pode comprar um card. 5. Uma vez por turno, durante sua fase principal, você pode escolher um card Crystal Beast na sua zona de magia armadilha e invoque por invocação especial. Ou seja, muitas das coisas que você gostaria de fazer com muitas cartas, você vai poder fazer com o campo se você focar em colocar Crystal Beast na sua zona de Spell e Trap. E essa aqui é uma outra forma de enviar Spell e Trap do seu deck para o cemitério. É basicamente só isso que ela faz. Essa aqui é uma jogada bem simples para o deck. Se você tiver um Crystal Beast, e se você tiver com essa carta na mão, você pode colocar o Crystal Beast virado para baixo ou virado para cima, depende do que você for querer. Mas o aconselhável é setado e colocar essa carta virada para baixo. O efeito dela é o quê? Quando o monstro Crystal Beast for destruído em batalha, você pode enviar para o cemitério 7 cards Crystal Beast com nome diferente da sua mão, deck, e o campo com a face para cima. Ou do campo com a face para cima. Invoque por invocação especial um monstro de fusão cristalino ou cristalina definitivo ou definitiva do seu deck adicional. Isso é considerado uma invocação fusão. Isso por si só já invoca uma das fusões que você tanto vai querer almejar nas suas jogadas. E desculpa, não estava aparecendo direito. Se um monstro cristalino ou cristalina definitiva, com a face para cima que você controla, deixar o campo, devido ao efeito de card do oponente, você pode banir esse card do seu cemitério. Coloque qualquer número de monstro Crystal Beast do seu cemitério com a face para cima na sua zona de Spell e Trap como Spell contínuo. Uma outra opção para poder fazer isso. E essa aqui é uma das cartas que eu tinha falado que é uma das boas opções de enviar para o cemitério, que ela faz o quê? Se ela estiver no cemitério, você pode banir ela e trazer... você vai poder trazer um Crystal Beast e uma carta de campo do seu deck para a mão. Ou seja, você vai poder trazer aquele campo que tem diversos efeitos. E o Pegasus, por exemplo, para você iniciar jogadas. Ela tem um primeiro efeito, só que é muito complicado para acontecer, porque não vai depender só de você. Se 2 ou mais monstros de nível 10 com tipos diferentes estiverem no campo, você pode embaralhar da mão, campo e cemitério no deck quanto possível as cartas suas e do seu oponente, exceto essa carta. Então cada jogador compra 5 cartas. Assim, é um efeito muito insano para acontecer, porque você até pode conseguir invocar o Rainbow Dragon, só que seu oponente tem uma chance muito mínima dele invocar um monstro de nível 10, e ainda mais com um atributo diferente. Agora, passando para essas outras armadilhas de Crystal Beast, essa aqui já tem um efeito muito longo, mas o porquê eu coloquei ela?
por esse efeito aqui, que eu posso invocar até 2 Crystal Beast da minha Spell Trap Zone. Isso acontecer, eu vou ganhar vida igual ao ataque original combinado deles. Foi mais por causa disso, porque é uma defesa muito boa para momentos difíceis. E ela também tem aquele efeito, se um ou mais cards Crystal Beast forem colocados na zona de Spell Trap, enquanto esse card estiver no cemitério, mesmo durante a etapa de dano, você bane essa carta, escave o topo, aqui já diferencia um pouco, escave o card do topo do seu deck, e se for um Crystal Beast, você adiciona ele para sua mão, ou você pode invocar ele por invocação especial. Caso contrário, envie esse card para o cemitério. Barra Cristalino. Quando um Crystal Beast que você controla for destruído em batalha e enviado para o cemitério, coloque um Crystal Beast do seu deck com a face para cima na sua zona de Spell Trap como spell contínuo. E se isso acontecer, você não sofre dano de batalha pelo resto desse turno. Isso aqui também é uma boa ajuda para momentos que você não estiver conseguindo conectar suas jogadas. É sempre bom você ter plano C e D. Por isso essas cartas de armadilha com efeitos meio diversos. E aqui eu coloquei essas cartas de negate, porque faz parte do arquétipo, então pra mim já não tem tanto problema. Só que, assim, como eu falei no meu vídeo de deck fan, se a pessoa se incomoda, não tem problema nenhum em tirar, sabe? Só que quando é do arquétipo, aí pra mim, beleza, pode usar, como por exemplo o Dragon lá no Mago Negro. Quando um card de magia armadilha ou efeito de monstro for ativado, destrua um Crystal Beast que você controla. Se isso acontecer, negativação, e se isso acontecer, destrua esse card. Se um ou mais cards Crystal Beast forem colocados na sua zona de Spell Trap, enquanto esse card estiver no cemitério, mesmo durante a etapa de dano, você pode banir esse card. Coloque o monstro Crystal Beast da sua mão, do deck ou cemitério com a face para cima na sua zona de Spell Trap como spell contínuo. Coloquei duas porque é uma carta muito boa de negate. E tem esse outro efeito que é mais uma opção para você colocar Crystal Beast na Spell Trap Zone. Agora passando aqui pro o Extra Deck, eu vou mais comentar sobre essas duas opções aqui que eu coloquei. Esses outros eu vou passar por cima porque são opções pessoais minhas que eu achei legal. Porque como eu falei, é um deck para se divertir, não é um deck que eu pensei, pô, eu vou fazer um deck de Crystal Beast voltado com a visão do meta, com as melhores cartas possíveis do formato e blá blá blá. Não, porque se fosse assim eu ia encher o bagulho de staple, de hand trap e acabou. Não ia ter graça. Eu ia colocar aqui no extra deck a Polusa. E sei lá mais o que colocam, eu já não tô nem ligando pra isso, pra ser sincero. Eu coloquei coisas que eu acho legal. No máximo um Sariuja, que eu já explico. Mas vamos lá. Esse aqui pra mim é o Boss Monster, o novo Boss Monster aí do Crystal Beast. Eu achei ele muito legal, tanto pela arte quanto pelo efeito. Ele tem que ser invocado do deck adicional durante um duelo que você invocou um monstro cristalino definitivo. Por invocação especial, ao banir os monstros acima do seu campo e ou cemitério. Enquanto 7 ou mais dos seus monstros Crystal Beast com nomes diferentes estiverem banidos, esse card ganha 7.000 de ataque. Se esse card não batalhou nesse turno, efeito rápido, você pode oferecer esse card como tributo, embaralhando seu deck tanto os cards no campo quanto possível, e se isso acontecer, invoque por invocação especial qualquer número dos seus monstros Crystal Beasts banidos. Primeiro que o efeito de ganhar ataque, pra mim já é surpreendente, sabe? 7.000 de ataque. Beleza, que são 7 monstros com nome diferente, mas com as cartas que eu coloquei aqui nessa lista, você consegue fazer esse feito. Agora, segundo, um detalhe que é bom vocês prestarem atenção,
que esse efeito de embaralhar as cartas e depois da special dos Crystal Beast, ele não especificou que tem que ser com nomes diferentes. Ou seja, você pode invocar 3 do Pegasus. E cadê o outro? Eu perdi porque eu misturei um pouco aqui no lado. E pode invocar 2 ou 3 desses se você tiver, porque como eu falei, ele não especificou. Ele também é um Crystal Beast. Então, vai que você tá num duelo com um campo difícil do oponente, ativa isso e traz esses outros monstros e consegue assim acabar com o duelo. Ele é um bicho muito bom, mas também consegue acabar jogo pelo seu ataque ou pelo seu efeito. Agora esse outro ele tem um efeito um pouquinho parecido. Esse card deve ser sempre considerado como um cristalino definitivo. Deve ser invocado por invocação fusão ou por invocação especial ao oferecer como tributo um monstro cristalino definitivo de nível 10. No caso é o Rainbow Dragon. Se ele estiver no campo, você tem que invocar o Rainbow Dragon e depois tributar ele para invocar essa fusão. Você não usa polimerização nem outras cartas de fusão, a não ser que a carta te permita fazer isso, como essa aqui. Mas essa aqui não pode ser usada para invocar ele. Ele aqui só pode ser invocado pelo próprio efeito, que no caso é banindo os materiais de fusão do cemitério, a não ser que futuramente eles lancem outro meio para fazer ele. Voltando, uma vez por turno, você pode banir um monstro cristalino. Desculpa. Você pode banir um monstro o Crystal Beast do seu cemitério. Até o final desse turno, esse card ganha ataque igual ao monstro banido. Efeito rápido. Você pode oferecer esse card invocado por invocação fusão como tributo. Embaralha no deck todos os cards no campo. Ele só embaralha os cards no campo, você fica meio desprotegido, mas mesmo assim consegue limpar o campo do oponente, o que é muito bom. E voltando àquele detalhe que eu falei que o Pegasus seja nível 4 e outros Crystal Beast que sejam nível 4 também ajudam a fazer esse Exceed. Ele tem efeitos que podem te ajudar a comprar cartas se você não tiver com boas cartas na sua mão. Só que claro, com um custo. Você vai desassociar 2 matérias desse Exceed, comprar 2 cartas, só que você vai pular a sua próxima fase de compra. Você não vai comprar no começo do seu próximo turno. É um pouco arriscado, então você tem que confiar no que você está fazendo. Ele aqui é um negócio que eu costumo colocar para decks que mexem muito com monstros que sejam flip ou cartas que são destruídas constantemente. Que além dele ser um Link 4 com um bom ataque, ele não é destruído por efeito de cards. E se um monstro foi destruído nesse turno, você pode enviar uma carta da sua Spell Trap Zone para o cemitério da Special desse monstro que foi destruído nesse turno. Ou seja, você consegue se livrar de um Crystal Beast que tiver na Spell Trap Zone e consegue dar Special de um monstro, sendo também do cemitério do oponente. É uma carta que pode vir te ajudar se você calcular bem. O Saryuja, para quem não conhece, se você usar 4 monstros com nome diferente, você vai comprar 4 cartas e vai devolver 3 cartas da sua mão para o fundo do deck. Eu acho que é fundo, eu não lembro da tradução de bottom, desculpem. Em qualquer ordem. Ou seja, você consegue comprar e decidir o que vai voltar para o deck. Ou seja, se você tiver com muitas cópias de alguma carta que você não quer estar com ela naquela hora, você consegue reciclar. Isso é perfeito aqui para esse deck. Já as outras cartas aqui são escolhas pessoais, como eu falei. Esse aqui ainda consegue voltar o campo do cemitério para sua mão, se você quiser. O Decode
Eu acho ele legal. Power Code também, ele tem um efeito legal de tributar um monstro e ganhar, dobrar o próprio ataque. Ele aqui eu até esqueci o efeito, mas eu tinha achado bem interessante quando eu vi. Uma vez por turno, durante sua fase de espera, você pode targetar um monstro para o qual esse card apontar. The Special de um nível de um monstro nível 4 ou menor, do mesmo tipo, aquele monstro da sua mão para uma zona que esse card apontar. No começo da fase de batalha, você pode targetar um card que seu oponente controla, destrua. Ele realmente tem efeitos muito interessantes. O Underclock ele consegue te ajudar a dar o TK se você conseguir fazer esse feito. Ou seja, ele ainda tem um efeito muito bom caso você coloque a fusão ou o próprio Rainbow Dragon. Ele targeta o monstro do oponente e abaixa o ataque do monstro do oponente de acordo com o monstro que ele estiver apontando. E aqui são fichas. Já vem com o deck de Crystal Beast, vocês viram lá na minha unboxing. Mas fica a critério de vocês usar a ficha que vocês quiserem. Passando agora para as jogadas, os exemplos de jogadas. Estou embaralhando para poder tirar uma mão mais aleatória possível. Que vocês possam ver e não pensem que foi um negócio armado ou qualquer coisa do tipo. Mas já avisando que se vocês forem querer jogar com uma lista parecida ou montarem algo com pensamento de ser mais temático, divertido e que entre dentro do espírito do Crystal Beast, isso não só sendo para cá, né, para qualquer outro deck. Ele vai ser mais lento, ele vai ter sua própria estratégia. Aqui no caso são aquelas dos Crystal Beast na Spell e Trap Zone. Muitos efeitos de magias e armadilhas. Os monstros, eles são poucos dos que têm efeitos que fazem alguma coisa. Você vai estar tentando chegar no boss monstro o mais rápido possível, mas, como eu falei, se for temático, dentro das próprias cartas do arquétipo. Então, não se aborreçam em tentar fazer um negócio turbo, super máximo com Invoked, Dogma, Tiara e qualquer outra porcaria que tem aí no meta. Por que eu falo isso? Porque todo mundo vai querer falar, não, mas coloca isso aí que vai fazer o deck ficar mais rápido, vai ficar mais fluido. O que faz o negócio ser fluido é o próprio Invoke de Tiara, Dogma ou sei lá o que. Não é o Crystal Beast que está fazendo uma mistura, que está se entrelaçando com o negócio. É só aquilo ali, é só aquela mistura que está entrando no negócio, não é que tá fazendo o deck ficar melhor. Você vai mais usar o Sword Soul ou qualquer outra das misturas do que o próprio Crystal Beast. Teve muitas listas por aí que eu vi que só usaram 3 Pegasus, 2 Ruby, um Rainbow Dragon e o resto de Hand Trap de algum outro arquétipo aí que, entre aspas, faz ficar fluido. Mas enfim, não se aborreçam com a lista que vocês imaginarem que seja ideal para vocês. O deck não é perfeito, não tem fórmula pronta e perfeita que faça rodar no primeiro turno para fazer todas as cartas estarem no campo. Então eu fiz o que achei mais legal para mim, para o meu deck, que eu consiga me divertir. Meu último duelo com meu amigo foi muito divertido. Ele estava de Shadow, eu estava de Crystal Beast. Foi bem acirrado, eu consegui fazer as coisas que eu queria, ele também. E no final, cada um se divertiu a seu modo. E com essa mão aqui, a gente já consegue sim fazer muita coisa. Vamos lá para algumas observações. Quando vem ele na mão, você não quer que ele venha na mão, porque quando você usa o efeito dele, é para dar special do Crystal Beast do seu deck e depois buscar ele. Então ter uma segunda cópia dele
não é recomendado, né? Não é bom. Agora, as outras cartas aqui que eu tenho na minha mão são perfeitas. Para um primeiro turno você consegue fazer muita coisa, mas nos exemplos que eu costumo fazer aqui sozinho, eu sempre faço como se eu estivesse jogando em segundo. Então vamos lá. A primeira carta que eu vou usar vai ser o vínculo, porque eu vou buscar um Crystal Beast para minha mão e usufruir dos outros efeitos. Se eu fosse usar a ponte, beleza, ela vai estar ativada, só que eu não vou dar uma Normal Summon a mais, porque eu não dei nem a primeira Normal Summon, né? Vamos lá. Ativar a ponte. A carta que eu vou buscar, obviamente, é o Pegasus, para poder iniciar alguma jogada. Assim, resolvendo o efeito, vou colocar algum Crystal Beast aqui. Sim, eu vou colocar o outro daquele dragão cristalino, fera cristalina, dragão arco-íris, na verdade. Porque ainda assim usar o efeito dele, mesmo eu tendo outra cópia dele, é muito bom. E eu já vou usar. Banir ele. Para dar special de um Crystal Beast. Como eu já tô com Pegasus, que é nível 4, vou dar special, pode ser do Cobalt, pode ser do Mamute ou do Topaz. Vou dar special do Topaz. Lembrando que ele vem com os efeitos negados. Isso é algo que eu esqueci de falar quando estava apresentando a carta do Fera Cristalina Dragão Arco-Íris. Agora eu posso ou colocar o Pegasus ou ir para alguma dessas magias aqui. No caso eu vou já invocar o Pegasus. Colocar um Crystal Beast aqui. Eu vou optar pelo Ruby. Que se eu obtiver algum meio de invocar Crystal Beast da minha Spell Trap Zone, o Ruby vai ser uma ótima pedida. Até porque eu consigo buscar aquela carta que dá Special daqui, com essa aqui. Pensando melhor, consigo usar ela, destruir ele, que é uma cópia a mais que eu não estava querendo. Também, nenhum dos dois na verdade. A verdade, eu usei aquele efeito e esqueci de trazer o outro Rainbow Dragon. Desculpa. Lembrando que essas coisas não passariam no jogo normal, né? Usei poucas vezes o deck. Tenho feito só exemplos de jogada comigo mesmo. Mas mesmo assim é bom sempre estar atento, né? E vendo e aprendendo. Enfim. Com essa aqui, eu posso destruir um dos dois Rainbow Dragon. Ou ele. Mas como ele é Crystal Beast, ele seria melhor porque ele vai contar para a invocação dele. Mas antes eu vou ativar aqui a ponte arco-íris. Posso trazer mais alguma outra Spell e Trap. Deixa eu só dar uma olhada. Magia armadilha cristalino. O despertar não é considerado isso, então eu não posso trazer essa carta. Para o cristalino, acho que até seria uma boa. Deixa eu ver. Eu vou trazer o farol. Esse aqui eu já usei.
Vamos lá. Agora eu vou ativar aqui. O segundo efeito, eu vou destruir esse para poder trazer uma Spell Trap cristalina. Eu vou trazer aquela lá que dá Special, a promessa. Por enquanto eu não tenho nenhum outro Crystal Beast para forçar a Normal Summon. Então fica guardado para caso eu acabe pegando aí. Agora vou fazer Exceed. Vou desassociar os dois. Comprar duas cartas. Eu não lembro se embaralhei. Eu vou embaralhar. Compro duas e pulo a minha próxima fase de compra. Agora sim, eu posso forçar minha Normal Summon. Vou forçar a do Pegasus, porque, como eu falei, o efeito dele não é uma vez por turno. Vou poder agora colocar outro Crystal Beast aqui. Como eu já usei os dois que tem os efeitos que criam jogadas, criam recursos, posso escolher algum dos outros que só estão aqui por estar. No caso, eu vou escolher o Mamute. Vou usar o Farol. Até agora no cemitério eu tenho 3 Crystal Beast com nomes diferentes. Só vou deixar um pouco separado para eu não perder a vista deles. Vou invocar o Tartaruga, Tortuguita. Para a invocação do Rainbow Dragon também conta eles aqui na Spell Trap como Crystal Beast com nomes diferentes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu posso fazer? Se eu ativar essa, eu até consigo colocar 2 Crystal Beast aqui, só que eu não vou poder ativar mais magia. Já não tenho mais Normal Summon, já usei. Posso fazer um Link 3. Seria bom se eu tivesse aquela carta Edged, que aí eu poderia limpar uma parte do campo, criar uma ficha e fazer o Sariuja. Só que infelizmente não tem como trazer. Então para eu me virar, vou ativar a promessa. Vou invocar o Rubi. O Rubi vai invocar o Mamute. Com eles 4 aqui, eu vou fazer o Sariuja. Agora, efeito lá de comprar 4. 1, 2, 3, 4.
Eu vou voltar 3. Quando volta 3, você pode escolher junto das outras que você tem na sua mão. Então eu escolhi o Rainbow Dragon, que eu não queria que tivesse aqui. Essa aqui, que também não. E essa. Essa aqui eu ainda consigo usar se eu pensar bem. No caso, junto dessa, vocês vão ver. Qualquer ordem, pode ser assim mesmo. Um outro efeito do Saryuja que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Com 3 ou mais monstros com um nome diferente que eu usei para invocar ele, uma vez por turno, durante a main phase, eu posso dar Special Summon de um monstro da minha mão. Então é uma forma de invocar aquele dragão que eu bani lá no começo. Assim, já vai ter passado bastante do duelo, mas mesmo assim uma forma. Agora pensando em formas de continuar aqui, invocar o Rainbow Dragon e também utilizar o Cobalt da minha mão. No meu cemitério eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Crystal Beast com nome diferente. Eu vou usar a Benção Cristalina. Vou colocar o Pegasus e o Rubi. E de novo eu vou usar a Promessa. E por quê? Que eu vou invocar o Pegasus aqui. Ah não, pera. Errado. Ordem errada. Vou invocar o Rubi. E o Rubi, pelo efeito dele, eu invoco o Pegasus, que está na Spell Trap Zone. E o Pegasus vai ativar efeito de novo. Que vai colocar outro Crystal Beast do meu deck. Aí eu vou poder colocar a Ametista. Fazendo assim com que eu já tenha 7 Crystal Beast com nome diferente. Só que como o Saryuja tá ali, com o outro efeito que eu possa colocar um monstro por invocação especial, vou usar e colocar o Cobalt. Vou usar a Ponte Arco-Íris para trazer uma Spell Trap cristalina ou cristalina. Vou trazer a Égide, que pode me ajudar sim nessa hora agora, vocês vão ver como. De novo, aqui no meu campo, eu tô com 4 monstros. Vou usar eles 4 para eu fazer outro Link 4. Fazer o Border Guard. E com a Égide, eu vou poder usar, destruir a Ametista, invocar uma ficha com o mesmo atributo, tipo, ataque e defesa. No caso, eu vou lembrar só da defesa, que na maioria das vezes é a coisa mais importante para o momento. Quer dizer, defesa não, o ataque, que é 1200. E agora, como eu tô com 7 ou mais Crystal Beast com nome diferente no meu cemitério, posso dar Special do Rainbow Dragon. Poderia acabar aqui, mas ainda dá para fazer mais coisa. Como o quê? Vocês lembram que a condição de invocação para esse aqui é que eu tribute um cristalino definitivo, no caso é o Rainbow Dragon. Tributo ele, invoco essa fusão, e para essa outra fusão, o que eu faço? Eu tenho que banir os materiais do meu cemitério em um duelo que um cristalino definitivo tenha sido invocado. Rainbow Dragon. Aí eu escolho os outros Crystal Beast. Ametista, o Rubi, Pegasus, Cobalt. Outro Pegasus não pode.
Tortuguita, Mamute. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Topaz. Aí beleza. Foi. Vou poder invocar outra fusão. Aí nesse turno aí eu consegui fazer tudo isso. Claro que se o cara não... A pessoa, no caso, não me impedir de fazer nada, né? Isso aí foi só um exemplo de jogada que vocês podem fazer caso não aconteça nada no processo. Espero que tenham gostado da primeira deck profile aí do canal. Ainda não tenho ideia de qual o próximo deck que eu vou trazer, mas deve ser em breve. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou ajudar dentro do possível. E até a próxima. Falou!